Olá pessoal, Inimar Stock, o contador, aqui mais uma vez trazendo conteúdo para você aqui no nosso canal. Hoje o assunto vai ser atestado médico, mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para você receber as novas notificações de conteúdos que nós estaremos sempre colocando aqui. Deixe o seu comentário ao final do vídeo, se você gostou, dê o seu like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Bom, gente, uma dúvida muito grande que paira na cabeça dos funcionários, né, Brasil afora, e a gente recebe muitos questionamentos sobre o atestado médico. Uma das dúvidas é se é sobre o atestado médico, porque os funcionários têm dúvidas, a empresa pode recusar meu atestado, o meu atestado tem que constar o nome da doença, tudo isso nós vamos falar aqui para você. Bom, gente, o Conselho Federal de Medicina, ele, regulamentou como deve ser um bom atestado médico. Um bom atestado médico, ele deve constar o nome do profissional bem identificado, com carimbo, registro profissional, enfim. Isso é primordial num bom atestado médico. O atestado deve conter, o tempo necessário de afastamento do funcionário, do colaborador, e o atestado médico também deve conter a CID, o Código Internacional de Doenças. Porém, o CID só pode ser colocado no atestado com a expressa autorização do colaborador, do empregado. O CID só pode ser colocado no atestado com a autorização do empregado. Por quê, gente? Por que não é obrigatório o CID no caso se o empregado não quiser? Porque tem doenças que às vezes a pessoa fica sem jeito, constrangida de dizer que está com aquele problema, e isso ajuda a garantir a privacidade da pessoa. Então, pode colocar o CID? Sim, mas desde que o funcionário concorde. Outra coisa, a empresa pode recusar um atestado? Olha, gente, veja bem, até que pode. Por quê? A empresa pode constatar que há irregularidades naquele atestado, pode observar que há uma fraude naquele atestado, há uma rasura naquele atestado. Ela pode pedir sim para o seu colaborador ir lá trocar aquele atestado, Porque ela não, evidentemente, que as organizações, as empresas, não são obrigadas a aceitarem um atestado falso, por exemplo, Então, constatando-se isto, constatando-se alguma irregularidade no atestado, a empresa pode pedir para o funcionário trocar este atestado. Agora, a empresa pode recusar um atestado por não ter o CID, o Código Internacional de Doenças? Não, aí ela não pode. Por quê? Se o empregado não quis que colocasse, ela não pode exigir que a doença seja colocada ali no atestado. Então, isso é muito importante. Outra dúvida, existe um prazo para a entrega do atestado? Não, não existe. A legislação não fala sobre um prazo, mas entende-se que ambas as partes, tanto a empresa quanto o empregado, devem usar o princípio da razoabilidade, o critério do bom senso. Ou seja, um funcionário tiver que se afastar por vários dias, ele vai precisar providenciar o atestado de alguma forma e pedir para que um familiar seu, uma pessoa da sua convivência, leve esse atestado até a empresa. É de bom alvitre que seja feito isso. Isso é o princípio da razoabilidade, o critério do bom senso. Mas na lei não existe nada que fale de prazos específicos para a entrega do atestado médico. Não existe isso. Mas é bom que o mais rápido possível você leve o atestado. Outra dúvida, existe limite de atestados? Não existe limite de atestados. Porém, vale lembrar
que o funcionário, nos primeiros 15 dias de afastamento, fica por conta da empresa, né? Abonar essas faltas, né? Lógico, ele apresentando o atestado médico. E após 15 dias, ele vai ser encaminhado ao INSS para a realização da perícia médica e a possível constatação da incapacidade laborativa, ou seja, não tem condição de trabalhar. Mas a quantidade de atestados em si não existe limite nenhum, né? Em 15 dias ele pode levar 6, 7 atestados. Tem que dar 15 dias, né? Passado isso, ele vai ficar por conta da Previdência Social. Vale lembrar que funcionário deve providenciar que o atestado chegue à empresa, né? Mesmo que se ele tiver impossibilitado de levá-lo pessoalmente, muitos dos casos, certamente ele não tem condições mesmo de sair para ir à empresa levar o atestado, ele pode pedir para que um familiar seu o entregue na empresa. Apesar de não existir prazo estipulado, é o de bom alvitre que seja encaminhado à empresa para que a empresa também esteja ciente de que não vai poder contar com aquele colaborador nos determinados dias que estão constantes no atestado médico. Gostou deste conteúdo de hoje? Gostou? Então, por favor, curte aí, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, enfim, coloque nos grupos aí da empresa, né, grupos da família, espalhe no Facebook. Isso aí você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e também vamos criando uma rede do bem, mas nós poderemos, né, podemos ajudar as pessoas a conhecer mais sobre os seus direitos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.